Se uma centopeia tem 100 patas, um pi-olho tem 3,14 olhos? Vem comigo que hoje nós vamos ver tudo sobre pi. Nós já vimos aqui no canal, nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que pi ele é um número irracional. Mas além de irracional, pi ele também é transcendental. Você sabe o que é um número transcendental? Será que pi é algum tipo de número sábio que transcendeu e atingiu o nirvana? Não, não é nada disso, né? Um número transcendental é um número que não pode ser encontrado como raiz de uma expressão polinomial. Ficou claro agora? Ok, vamos tentar entender melhor isso aí então. Uma expressão polinomial é uma expressão algébrica, ou seja, a raiz de uma expressão algébrica é um número algébrico. E π ele não consegue ser encontrado como raiz de uma expressão algébrica. Bom, Roger, agora parece que complicou mais um bocadinho. Então, vamos lá, vamos tentar simplificar. O que é uma expressão algébrica? O que é uma raiz? Vamos tentar entender. Sabe aquelas continhas que tem letras e números? Então, ax menos b igual a zero. Qual o valor de x? Então, essa é uma expressão algébrica. Quando você acha x, você diz que você achou a raiz da expressão. Então, nesse caso, ax menos b igual a zero, a gente resolve da seguinte forma. A gente passa o b para o lado de lá do zero, então nós vamos ter ax igual a b, e passa agora o a para o lado de lá. Como do lado de cá ele está multiplicando x, ele vai passar para o lado de lá dividindo. Então a gente vai ter que x é igual a b sobre a. Então b sobre a é a raiz dessa expressão. Ou seja, qualquer número que possa ser expresso na forma de b sobre a é um número algébrico. Como nós já vimos também num vídeo aqui, todo número que pode ser mostrado na forma de fração é um número racional. Então todo número racional, todo número inteiro, ele pode ser encontrado como raiz de uma expressão algébrica. Existem também as expressões algébricas no formato de expressões quadráticas, ou que tem um x ao quadrado. Então, por exemplo, x ao quadrado menos 2 igual a zero. Essa também é uma expressão algébrica, só que a gente tem aí um quadrado. Como que a gente resolve ela? Da mesma forma. Vamos passar o 2 para o lado de lá, então a gente vai ter x ao quadrado menos 2 igual a zero, a gente vai ter x ao quadrado igual a 2. Qual o valor de x? X é igual a raiz quadrada de 2. O quadrado está do lado de cá, passa para lá como raiz quadrada. A gente sabe que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, que nós já vimos no vídeo anterior. Mas, apesar de ser irracional, ele é encontrado como uma raiz de uma expressão algébrica, ou de uma expressão polinomial. Então, ele também é um número algébrico. Expressão polinomial, só para esclarecer, é porque cada pedacinho de uma expressão é um monômio. Então, x ao quadrado é um monômio, mais 2 é um monômio, igual a zero é um monômio, ax é um monômio, menos b é outro monômio. Como você tem vários monômios, então você tem um polinômio. Então é uma expressão polinomial por causa disso. Muito bem. Então, um número irracional, ele também pode ser um número algébrico. Não é porque ele é irracional que ele não vai ser algébrico. No caso de π, você não consegue encontrar π como a raiz de uma expressão algébrica só com números inteiros. Então, por não conseguir fazer isso, por não conseguir encontrar π como um número algébrico, então π é um número transcendental. Isto é um número transcendental. Alguns matemáticos chegaram a tentar expressar π em forma de frações, e algumas chegam até próximos do valor de π, 3.1415, né? A gente já até viu qual é esse valor, de vez em quando eu vou mostrar aqui para lembrar. Então a primeira delas é o número 22 sobre 7, que é uma aproximação grosseira de π, né? Ele é bem com pouca precisão, né? Uma fração pouco melhor que chega perto de π é 355 sobre 113, que dá o valor de 3,14, 15, 9, alguma coisa. Então ele chega aí numa precisão um pouco melhor do que a 22 sobre 7. Mas, Roger, o que é π? Como que se calcula π? Para que serve? Bom, π é um número infinito, irracional, transcendental,
né? Que começa com 3,1415 e vai infinitamente, mas como que se chega nele? A definição de π é que ele é a razão entre a circunferência e o diâmetro de um círculo. A explicação de π. Então, como assim, né? Então vamos pegar, por exemplo, esse disco aqui. Isso aqui é um disco de HD, sabe? HD de computador? Então, você abrir um HD de computador, você vai encontrar isso aqui. Se eu pegar um barbante e medir isso aqui, pegar um barbante e medir isso aqui, passar em volta aqui. Não é fácil não, tá? Mas vamos supor que a gente consiga. E aí eu vou medir esse barbante. Esticar ele aqui e medir. Aí eu pego e meço de uma ponta a outra, passando pelo meio aqui, esse disco. Então eu vou ter o diâmetro. Aí eu pego o tamanho do barbante, divido pelo diâmetro, qual o número que vai aparecer? Pois é, π, 3,14. Se você fizer isso com várias coisas redondas, né, de diversos tamanhos, você vai encontrar sempre algum número próximo de π. Se você fazer a média, você vai ter um π aproximado. Mas você nunca vai ter um número exato, porque exatamente ele é um número transcendental. Tá bom, Roger, entendi então que π é esse número grande aí, e ele, né, se calcula com a circunferência e o diâmetro e tal. Mas para que ele serve? Bom, se eu tenho um objeto circular e eu souber o raio desse objeto, ou se eu souber o diâmetro, né, já que um leva ao outro, né, o diâmetro é o dobro do raio. Basta isso para eu conseguir calcular a circunferência. Basta multiplicar pelo valor de π. Ah, isso serve para quê? Ora, na construção de qualquer objeto redondo, você vai precisar usar π para calcular a circunferência, né? Então, se eu for construir uma pista circular de atletismo ou de corrida, né? Se eu for construir uma roda de carro, um motor que trabalha girando, né? Qualquer coisa com um círculo, com o formato de um círculo, e que eu tenha a medida do raio ou do diâmetro, eu vou conseguir chegar automaticamente na circunferência, né? Então essas são algumas das coisas simples. Agora, se eu quiser, por exemplo, calcular qual vai ser a órbita de um satélite que eu vou lançar, né? Ou que a NASA vai lançar, ou qual vai ser o tempo necessário para que um determinado foguete ou uma sonda gire em torno de uma lua, ou de um planeta, ou de um asteroide, para tudo isso eu vou precisar do valor de π, de um valor bem preciso, para poder chegar a resultados cada vez mais exatos. Bom, então como é que eu faço para chegar a um valor preciso de π? A um valor que possa ser usado com cálculos onde eu vou ter resultados mais próximos da realidade? Bom, essa é uma pergunta que foi motivo de esforço de diversos matemáticos ao longo da história. Da Grécia à China, de Babilônia aos romanos, várias civilizações e vários matemáticos se esforçaram para encontrar o valor de π. Isso vem desde lá de mais de 3.000 anos antes de Cristo, desde os egípcios, eles já tinham uma noção de π. E como que se começou a achar um método, né, se desenvolver um método para chegar a um π mais preciso? Muito bem. Um belo dia, alguém teve a ideia de pegar a figura do círculo e colocar dentro dele uma figura, um polígono, por dentro e por fora. E calcular o perímetro desses polígonos de dentro e de fora, e assim você teria um limite menor e maior para π. Então, vamos lá. Se eu coloco um quadrado aqui dentro, coloco um quadrado aqui fora, eu consigo medir o quadrado de dentro, consigo medir o quadrado de fora, eu vou saber que a circunferência vai ser maior do que o tamanho do quadrado de dentro e menor do que o quadrado de fora. Correto? Se essa circunferência tem 1 de tamanho, 1 metro, 1 quilômetro, o que quer que seja, mas seja uma unidade de diâmetro, eu sei que a circunferência é igual a π. Já que a circunferência é π sobre o diâmetro é 1, então a circunferência é π. Então, se eu fizer isso, a medida do quadrado interno vai ser menor do que π e a do quadrado externo vai ser maior do que π. Π vai estar entre esses dois.
Em 250 a.C., Arquimedes teve a ideia de usar polígonos regulares para fazer esses cálculos. Se você não sabe o que é um polígono regular, dá uma olhada nesse vídeo aqui. É muito interessante. Esse vídeo fala sobre os polígonos platônicos. São os polígonos regulares. Dá uma olhada lá. Então Arquimedes usou quadrado, pentágono, hexágono e assim sucessivamente. E cada vez que ele usava um polígono com mais lados, ele achava valores mais precisos. E ele fez o cálculo até um polígono de 96 lados. E com esse polígono de 96 lados, um interno e outro externo, ele chegou a um valor de π com a precisão de 2 casas decimais. Ele chegou a 3,14. Só que aí, os matemáticos a partir daí cruzaram a história tentando bolar maneiras de descobrir um π com maior precisão, com mais casas decimais. E aí várias descobertas foram feitas. Daí no quinto século depois de Cristo, vejam, 750 anos depois de Arquimedes, um matemático chinês chamado Zhu Zhongyi, com esse mandarim, né, bem estudado como o meu, né, bem pronunciado, ele usou um polígono com nada mais nada menos que 12.288 lados e chegou a um valor de π com a precisão de 7 casas decimais. Para vocês terem uma ideia do nível de importância desse valor, ele só foi melhorado 1000 anos depois. Agora imagina o trabalho desse matemático chinês. Um polígono com mais de 12.000 lados. Já pensou? Com o tempo, os matemáticos chegaram ao cálculo infinitesimal. Um método de fazer matemática, né, descoberto ali por Isaac Newton, e que ajudou os matemáticos a encontrarem valores mais precisos de π. E mais importante do que isso, eles criaram métodos através de equações, sempre equações com infinitas parcelas, né, infinitos monômios, que chegam mais próximo no valor preciso de π. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas dessas fórmulas. Os matemáticos consideram fórmulas belas, bonitas da natureza. São sempre fórmulas que têm algum padrão e que levam, através da sua repetição, a um valor cada vez mais exato de π. E daí, com o advento dos computadores, das calculadoras eletrônicas, né, foi ficando cada vez mais fácil de você obter um valor de π com mais exatidão. Então hoje, com um toque na sua calculadora científica, ou na calculadora do Windows, né, ou até no Google, se você digitar π, você vai encontrar um valor extremamente preciso e longo, né, de casas decimais de π. Por exemplo, em 1949, o computador foi usado para calcular durante 70 horas o valor de π. E foram alcançados 2.037 dígitos da parte decimal de π. Pouco tempo depois, em 1953, em apenas 13 minutos, foi feito um novo cálculo. E conseguimos atingir 3.093 dígitos de π. E assim, fomos progredindo na precisão de π, até que em 2019, uma cientista da computação japonesa, chamada Ema Haruka Yao, conseguiu nada mais, nada menos do que 30 trilhões de dígitos para o valor de π. Aí você me pergunta, Roger, qual a relevância de tanto dígito? Para que isso serve? Olha, na prática, esse tanto de número não serve só para conhecimento mesmo. Não serve para nenhum cálculo prático. Tanto que na escola a gente aprende 3,14 e está muito bom para muita coisa. Mas é claro que dependendo do cálculo que você vai fazer, uma precisão maior sim será necessária. Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês, ver se vocês conseguem me acompanhar. Vamos imaginar. Imagina que você está com o seu carro em um determinado ponto do planeta na linha do Equador. Né? Vamos lembrar que a Terra é uma esfera e que na parte mais larga dessa esfera você tem a linha do Equador. Então seu carro está ali, no ponto da linha do Equador. E você foi desafiado a dar uma volta no planeta. E você deve acertar quantos quilômetros você vai andar. Sendo que, se você não acertar e parar antes, você vai ter que empurrar o seu carro do ponto que você errou até o ponto final. A informação que foi te dada é o seguinte: a Terra
tem 12.756 quilômetros de diâmetro. Calcule agora quantos quilômetros o seu carro vai precisar andar para, saindo do ponto inicial, dar a volta completa e chegar no mesmo ponto. Imaginando, é claro, que é uma estrada lisa, reta, sem montanha, e vai passar pelo mar e tudo e vai chegar nesse mesmo lugar. O que você não sabe ainda, mas que você vai descobrir, é que essa estrada, dando a volta na Terra, mede exatamente 40.074 quilômetros e 156 metros de comprimento. Agora você tem que calcular o número mais próximo disso possível, para você não errar. Muito bem, aí você aprendeu na escola que, bom, já que eu tenho o diâmetro, eu multiplico por π, eu vou ter a circunferência. Então eu vou pegar π 3,14 e vou multiplicar por 12.756 km. Você sabe qual o valor que você vai achar? 40.053 km e 840 metros. Sabe o que isso significa? Que você vai ter que empurrar o seu carro por mais de 20 km. Foi o erro que você cometeu por ter usado um π com apenas 2 casas decimais. Bom, então qual o valor de π que eu vou ter que usar para chegar numa precisão melhor? Bom, vamos tentar usar um π com 5 casas decimais. π com 5 casas decimais vai ser 3,14159. Se eu usar esse valor para π, que é um valor muito mais exato do que 3,14, eu vou chegar ao seguinte valor: 40.074 km e 122 metros. Ou seja, eu vou ter que empurrar meu carro por ainda 34 metros. Mas é bem melhor do que 20 km. Vejam que 3 casas decimais a mais melhoraram a precisão do meu cálculo em mais de 20 km. Perceberam que diferença que vai fazer? Agora, se eu usar π com 7 casas decimais, eu vou chegar a um valor de 40.074 km, 155 metros e alguns centímetros. Ou seja, eu não vou nem precisar empurrar o carro, né? Porque alguns centímetros de diferença, meu carro vai estar só um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Viram como é que, dependendo do cálculo que você vai fazer diferença no resultado final? Se você estiver calculando o tamanho de um disco ou o tamanho de uma moeda, talvez não vai fazer diferença. O 3,14 vai ser mais do que suficiente. Mas se você for calcular o diâmetro da Terra, ou a órbita de um satélite, ou a órbita de um outro planeta, ou a posição de uma sonda espacial que está orbitando Júpiter, então, quanto mais preciso for o seu π, melhor será o seu resultado para você talvez fazer uma intervenção num satélite, ou numa sonda, ou num foguete, e assim por diante. A NASA, por exemplo, ela usa π com 15 casas decimais. E ela diz que é o suficiente para não haver erro em todos os cálculos astronômicos que ela faz. E, né, como a gente tem visto, a NASA consegue colocar um robô lá em Marte. Então, dá para confiar de que π com 15 casas decimais é mais do que suficiente para qualquer cálculo. Sabe-se, por exemplo, que com apenas 40 casas decimais em π, você conseguiria calcular o diâmetro de um círculo em volta do universo observável, de 46 bilhões de anos-luz de diâmetro, numa precisão de um átomo de hidrogênio. Então, essa quantidade de trilhões de casas realmente não é necessária. Agora vejam algumas curiosidades sobre π. Olha que interessante. Se você pegar o perímetro da grande pirâmide de Gizé, que é um quadrado, né? Porque a pirâmide, a base dela é um quadrado. Mas se você medir o perímetro dela toda e dividir pela altura, você vai chegar no número próximo de π. O que indica que os egípcios, há quase 3.000 anos atrás, já tinham uma noção de π. Como nós vimos nesse vídeo aqui, ó, Pitágoras, ele tinha medo de π. Π é a primeira letra da palavra perímetro em grego. E por isso é usada como símbolo desse número mágico aí. E a letra grega π, ela começou a ser utilizada como símbolo, né, do 3,14 em 1706 pelo matemático inglês William Jones. Mas ele só ficou popular mesmo alguns anos depois através do matemático Euler. Para ajudar a memorizar π, as pessoas criaram frases onde cada palavra contém um número referente aos números de π. Vejam alguns exemplos. Sou o medo e temor constante do menino vadio. Cai a neve e novas ferrovias de marfim serão por casas trocadas. Sim, é útil e fácil memorizar um número grato aos sábios.
Nós e todo mundo guardamos π usando letra por número. Já houve na história de alguns países aí, nos Estados Unidos tem uma lenda interessante sobre isso, de que legisladores tentaram obrigar por lei o valor de π. Alguns queriam que π fosse 3, outros queriam que fosse só 3,2, para poder facilitar os cálculos nas escolas. Akira Haraguchi é um japonês conhecido por citar 100 mil dígitos de π, mas ainda assim o livro Guinness não reconhece esse recorde. Existe um ranking de memorização e citação dos dígitos de π. E atualmente o ranking número 1, que ocupa a posição número 1 nesse ranking, é um indiano. O nome dele é Suresh Kumar. Ele tem um impressionante recorde de 70.030 dígitos de π e passou 17 horas citando esses números. Em 2012 foi lançado o filme As Aventuras de Pi, que conta a história de um menino que gostava de citar os dígitos de π. Então ele ficou conhecido como Pi. O nome dele era Pi Patel. E o filme é realmente bastante interessante. E aí, o que você achou sobre essas histórias de π? Tem alguma informação aqui que você ainda não sabia? Você já sabia disso tudo? Falei alguma bobagem? Você acha que devo corrigir? Coloca aí nos comentários o que você achou, se você acha legal esse tipo de vídeo. Deixa o seu joinha se você acha legal, se inscreve no canal, liga o sininho, manda nos seus grupos aí do WhatsApp, compartilha com seus amigos, né, pra gente espalhar um pouco mais de conhecimento, ainda mais um conhecimento que é tão interessante e que enriquece a nossa cultura. Um abraço e até.